Imagine uma época em que o povo vivia oprimido, com medo, sem líderes confiáveis, cercado por inimigos cruéis que pareciam invencíveis. Agora, pense em uma mulher que, contra todas as expectativas da sua época, se levanta não apenas como conselheira, mas como juíza, profetisa e líder de guerra. Essa mulher é Débora, uma das figuras mais extraordinárias da Bíblia, lembrada como a juíza guerreira escolhida por Deus. Mas aqui surge uma pergunta que pode transformar a maneira como enxergamos a história. Por que Deus escolheu uma mulher para liderar Israel em meio a um tempo de caos, quando os homens eram vistos como os grandes guerreiros e condutores do povo? Essa pergunta é o ponto de partida da nossa jornada. Vamos mergulhar juntos em uma das histórias mais impactantes do livro de Juízes, compreendendo não apenas a relevância de Débora em seu tempo, mas também o que a sua liderança ousada e cheia de fé pode ensinar para nós hoje. O livro de Juízes nos apresenta um período sombrio da história de Israel. O povo havia entrado na Terra Prometida, mas vez após vez esquecia-se de Deus e caía em idolatria. A consequência era sempre a mesma: opressão por nações inimigas. Era como se um ciclo se repetisse: pecado, opressão, clamor e libertação. Nesse cenário surge Débora. Ela não era uma guerreira no sentido tradicional, não empunhava espadas como os generais, mas exercia uma autoridade que vinha do próprio Deus. Enquanto muitos líderes da época ganhavam destaque pela força física, Débora se destacava pela sua sabedoria, coragem e, sobretudo, pela sua fé inabalável. E aqui está algo intrigante. Numa sociedade patriarcal, onde as mulheres eram quase sempre deixadas de lado nas decisões militares e políticas, porque justamente ela foi escolhida como juíza e profetisa. Isso não era apenas incomum, era revolucionário. Para entendermos a grandeza de Débora, precisamos voltar ao cenário do seu tempo. O povo de Israel vivia sob a opressão de Jabim, rei de Canaã, cujo comandante do exército era Sísera, um homem temido e respeitado pela sua crueldade e poder militar. Sísera não era um inimigo qualquer. Seu exército possuía 900 carros de ferro, uma tecnologia de guerra que dava a ele enorme vantagem sobre os israelitas, que não tinham a mesma estrutura militar. Esse detalhe não é irrelevante. Era como enfrentar tanques modernos com apenas espadas e lanças rudimentares. Humanamente, a vitória era impossível. O medo dominava o povo. Durante 20 anos, Israel estava subjugado. E foi justamente nesse momento de desespero que o Senhor levantou Débora como juíza, a voz que guiaria a nação rumo à libertação. Débora era conhecida por se assentar sob a palmeira entre Ramá e Betel, onde o povo de Israel vinha buscar orientação e julgamento. Esse detalhe bíblico não é aleatório. A palmeira era símbolo de retidão e vitória, uma imagem que refletia a própria postura dela diante de Deus e do povo. Ali, sob a sombra daquela árvore, Débora não apenas julgava, mas também profetizava, trazendo a direção divina para uma nação perdida em meio ao caos. E foi justamente dessa posição que ela recebeu uma revelação que mudaria o curso da história. Deus havia escolhido Baraque, filho de Abinoão, para liderar o exército de Israel contra Sísera. Mas a reação de Baraque revela muito sobre o clima da época. Ele hesitou. Apesar da ordem clara de Deus, ele só aceitou ir à batalha com uma condição: que Débora fosse com ele. Esse ponto nos leva a uma reflexão poderosa. Se Baraque era o comandante chamado por Deus, por que ele só se sentiu seguro na presença de Débora? A resposta pode estar na diferença entre autoridade humana e autoridade espiritual. Débora carregava algo que os generais e guerreiros não tinham: a certeza absoluta de que o Senhor estava no controle. Essa confiança inabalável era contagiante. E aqui vemos a força de uma verdadeira liderança. Não aquela que impõe pelo medo, mas a que inspira pela fé.
Talvez você já tenha sentido isso em sua vida. Momentos em que parecia impossível vencer, mas uma palavra de fé, um exemplo de coragem, mudou tudo dentro de você. Débora representava exatamente isso para Israel. Quando Baraque insiste para que Débora vá com ele, ela não recua. Pelo contrário, declara uma das frases mais marcantes da sua história: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Essa declaração é ao mesmo tempo uma profecia e uma quebra de paradigmas. Em um mundo onde a glória da guerra era a maior conquista para os homens, Débora anuncia que a vitória seria lembrada não pela espada de Baraque, mas pela ação de uma mulher. Isso é mais do que um detalhe histórico. É uma mensagem direta sobre como Deus escolhe agir através dos improváveis, quebrando expectativas humanas e exaltando sua própria soberania. O primeiro olhar sobre a vida de Débora já nos ensina algo profundo. A verdadeira força de um líder não está na posição que ocupa, nem nas armas que carrega, mas na sua confiança em Deus. Débora nos mostra que quando Deus chama, Ele mesmo capacita, e que a fé pode transformar até o cenário mais impossível em palco de vitória. E se naquela época o povo de Israel precisava de alguém que os lembrasse do poder e da fidelidade de Deus, hoje também precisamos de vozes que nos despertem para a fé em meio às nossas lutas. Se essa história já começou a tocar em você e a trazer reflexões, imagine o que ainda está por vir nos próximos capítulos da vida de Débora. Há revelações surpreendentes, reviravoltas e um desfecho que você não pode perder. Por isso, continue acompanhando essa jornada. E se você deseja receber sempre conteúdos como este, cheios de aprendizado bíblico e reflexões transformadoras, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nada do que está por vir. Imagine o campo de batalha prestes a ser desenhado. De um lado, um exército pequeno, enfraquecido, sem carros de ferro, liderado por Baraque, mas inspirado pela fé de Débora. Do outro lado, o poderoso comandante Sísera, com seus 900 carros de guerra, exércitos bem treinados e a confiança arrogante de quem acredita ser invencível. É nesse momento que surge a pergunta que precisa ecoar dentro de nós. O que acontece quando a fé decide enfrentar a força do mundo? Quando a confiança em Deus se coloca diante daquilo que, humanamente, parece impossível de derrotar? Poucos relatos bíblicos nos apresentam uma batalha tão desigual quanto essa. Para qualquer analista militar da época, a derrota de Israel era certa. O inimigo tinha tecnologia, números e estratégia. Israel tinha apenas coragem frágil e a voz de uma profetisa dizendo: assim diz o Senhor. E é exatamente aí que está a chave da narrativa. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o poder das suas armas, quando Deus decide agir, até os exércitos mais bem preparados são desfeitos como poeira ao vento. Débora sabia disso, e sua confiança inabalável foi o combustível que encorajou Baraque a dar o passo que ele jamais teria dado sozinho. Débora convoca Baraque e o desafia a agir. As palavras dela são claras. Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Essa frase revela duas coisas profundas. A batalha não era sobre números ou armas, mas sobre a presença de Deus. A vitória já estava decretada antes mesmo da guerra começar. Débora não apenas profetiza, mas coloca o foco no agir de Deus. Ela lembra Baraque e todo o exército de que eles não estavam indo sozinhos. Aquele momento seria uma demonstração clara do poder divino. Agora, imagine o coração dos soldados israelitas. Eles sabiam da desvantagem, conheciam a força dos carros de ferro de Sísera, mas ao ouvirem as palavras de Débora, algo mudou. A fé começou a substituir o medo.
Aqui surge uma questão que nos prende. Quem realmente estava lutando naquela batalha? Era Baraque com seus homens ou era o próprio Deus que guerreava por Israel? Essa dúvida é proposital, porque a narrativa bíblica mostra que o Senhor usou não apenas a coragem humana, mas também a natureza, os elementos da criação, para intervir a favor do seu povo. E aqui nasce a expectativa: como o Senhor iria agir? O que aconteceria para que um exército tão frágil pudesse vencer o maior comandante militar de sua época? Quando a batalha começa, algo sobrenatural acontece. O livro de Juízes relata que o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Sísera. Os carros de ferro, que antes eram vistos como símbolo de poder absoluto, tornaram-se inúteis diante da intervenção divina. Muitos estudiosos acreditam que houve uma tempestade súbita que fez com que os rios transbordassem e o solo se transformasse em lama, travando os pesados carros de guerra. De repente, aquilo que era a maior vantagem de Sísera se tornou sua maior fraqueza. A confusão tomou conta. O exército poderoso entrou em colapso. Soldados fugiram, carros ficaram atolados e a confiança de Sísera se desfez. Israel, liderado por Baraque e encorajado pela fé de Débora, avançou e derrotou seus inimigos. E aqui vemos claramente: quando Deus entra em cena, até os recursos mais temidos do inimigo são transformados em ruína. Essa parte da história nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Onde temos colocado a nossa confiança? Será que confiamos nas armas do mundo, dinheiro, status, poder, influência? Ou confiamos no Deus que pode virar a batalha a nosso favor de maneira inesperada? Débora nos ensina que a verdadeira confiança não é cega, mas está firmada na fidelidade de Deus. Ela acreditava, não porque a situação parecia favorável, mas porque sabia que o Senhor era fiel às suas promessas. Mas o relato não termina com a vitória no campo de batalha. O clímax do capítulo está apenas começando. Quando percebeu que tudo estava perdido, Sísera abandonou seu carro de guerra e fugiu a pé, desesperado. Esse detalhe é simbólico. O homem que representava o terror de Israel, o comandante dos 900 carros de ferro, termina correndo sozinho, sem força, sem glória, sem honra. E é nesse ponto que a profecia de Débora se cumpriria de forma surpreendente, pois a vitória final não viria das mãos de Baraque, mas de uma mulher improvável chamada Jael, que surgirá na sequência da história. O que aprendemos até aqui é claro: a vitória não depende das armas, mas da presença de Deus. A batalha contra Sísera nos mostra que Deus gosta de agir quando tudo parece impossível, para que fique evidente que a glória pertence somente a Ele. E assim como fez no passado, Ele continua sendo o mesmo hoje. Ainda age em meio às nossas lutas, muitas vezes de forma inesperada, para nos mostrar que não estamos sozinhos. Talvez você já tenha enfrentado situações em que parecia não haver saída. Mas lembre-se, quando confiamos em Deus, até os carros de ferro do inimigo podem se transformar em nada diante da sua intervenção. Se essa história já impactou você até aqui, saiba que ainda há muito mais. O próximo capítulo traz uma reviravolta surpreendente, onde a profecia de Débora se cumpre de forma extraordinária através de uma mulher improvável que mudou o rumo da guerra. Então, não perca os próximos blocos. E se você deseja continuar essa jornada conosco, aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde os desdobramentos dessa história incrível e cheia de lições para a nossa vida. Imagine a cena: o poderoso comandante Sísera, que durante anos espalhou medo entre o povo de Israel com seus 900 carros de ferro, agora está sozinho, desarmado e correndo a pé. Sua confiança desmoronou, e aquele que parecia invencível se encontra reduzido a um fugitivo desesperado. E aqui surge uma pergunta poderosa: como Deus pode usar pessoas improváveis e situações inesperadas para cumprir seus planos e trazer vitória ao seu povo?
Débora já havia declarado: "O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Essa palavra soava como algo improvável. Afinal, numa época em que os guerreiros eram os protagonistas das batalhas, como uma mulher poderia derrotar um dos comandantes mais temidos de Canaã? Mas é justamente aí que a história se torna ainda mais fascinante. Quando tudo parecia caminhar para a vitória de Baraque, Deus decide cumprir sua promessa de forma surpreendente, escolhendo uma personagem que até então não havia aparecido na narrativa: Jael, a esposa de Éber, o queneu. Sísera, exausto e desesperado, encontra refúgio na tenda de Jael. Ele acreditava estar seguro, porque os queneus, descendentes de Jetro, sogro de Moisés, mantinham relações de paz com Jabim, o rei de Canaã. Confiando nessa aliança, Sísera entra na tenda sem imaginar que estava prestes a viver seus últimos momentos. Jael o recebe com aparente hospitalidade, oferece leite, cobre-o com um manto e transmite a sensação de segurança. Mas por trás daquela hospitalidade havia um plano maior sendo orquestrado por Deus. Aqui surge uma questão que desperta a curiosidade. Quem era Jael e por que ela teria um papel tão decisivo na história? Jael não era israelita, mas sim queneia, ou seja, não fazia parte do povo escolhido, e humanamente não havia razão para ela se envolver em uma guerra que não era sua. No entanto, Deus a usou como instrumento de libertação para cumprir a profecia de Débora. Esse detalhe nos ensina algo profundo. Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer lugar, em qualquer tempo, para cumprir os seus propósitos. Não importa a origem, a posição social ou os recursos. O que importa é estar no lugar certo, na hora certa, disposto a agir. Enquanto Sísera dormia profundamente, acreditando estar protegido, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo. Com firmeza e coragem, fincou a estaca na têmpora dele, atravessando sua cabeça e cravando-a no chão. O que parecia impossível se concretizou. O temido comandante foi morto não por um exército, mas pelas mãos de uma mulher improvável. Esse ato chocante é o cumprimento literal da profecia de Débora. A honra que poderia ter sido de Baraque não lhe foi dada, pois ele havia hesitado. Deus escolheu agir de uma maneira surpreendente, quebrando os padrões e mostrando que a vitória é dele e não dos homens. Essa cena nos convida a refletir. Quantas vezes pensamos que somos pequenos demais, fracos demais ou incapazes de fazer diferença? Jael poderia ter pensado assim, mas em vez disso, ela entendeu a oportunidade e agiu com coragem. E por meio dela, Deus selou a vitória de Israel. Será que não é exatamente isso que o Senhor espera de nós? Que mesmo em nossas limitações, estejamos dispostos a obedecer e a ser instrumentos em suas mãos? Quando Baraque chegou, Jael saiu ao encontro dele e disse: "Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras." Ao entrar na tenda, Baraque encontrou Sísera morto, com a estaca cravada na têmpora. Era o fim da opressão. A partir daquele dia, Israel ganhou forças contra Jabim, rei de Canaã, até que finalmente o destruiu por completo. A morte de Sísera não foi apenas uma vitória militar. Foi um marco espiritual que demonstrou ao povo de Israel que Deus ainda estava no controle, pronto para libertar seu povo sempre que se voltassem a Ele em arrependimento e fé. Essa história desperta uma curiosidade que mexe com a nossa mente. Por que Deus escolhe agir de formas improváveis, usando pessoas e situações que ninguém imaginaria? A resposta pode estar no próprio caráter de Deus. Ele gosta de confundir os sábios e fortes deste mundo para mostrar que o poder vem dele. Assim, ninguém pode se gloriar diante da vitória, porque a glória pertence exclusivamente ao Senhor. O que aprendemos aqui é profundo. A coragem não depende da posição que ocupamos, mas da disposição do coração. Deus pode usar até os improváveis para realizar o seu propósito. A hesitação
pode nos fazer perder oportunidades de honra, enquanto a fé e a ação corajosa nos colocam no centro da história de Deus. A queda de Sísera pelas mãos de Jael nos lembra que mesmo quando tudo parece fora do nosso alcance, Deus continua no controle e pode virar a batalha em um instante. E essa não é a última palavra da história. No próximo capítulo, vamos conhecer o Cântico de Débora, um dos textos mais belos e poéticos da Bíblia, que revela a celebração da vitória e traz lições espirituais profundas para a nossa vida. Então, se você tem sido abençoado por essa série, continue acompanhando até o final. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde o desfecho dessa jornada inspiradora. Imagine o campo de batalha agora em silêncio. O exército inimigo foi derrotado, Sísera está morto, e Israel finalmente respira aliviado após anos de opressão. Mas a história não termina com a vitória militar. Ela encontra seu ápice em algo ainda mais poderoso, a celebração espiritual dessa libertação. E aqui surge a pergunta que fecha a nossa jornada. Por quê? Cantar depois da vitória é tão importante, e o que o Cântico de Débora tem a ensinar para nós sobre fé, gratidão e memória espiritual. O capítulo 5 do livro de Juízes nos apresenta um dos textos mais belos e antigos da Bíblia, o Cântico de Débora. Não é apenas uma canção de celebração, é um hino de gratidão, uma proclamação pública da fidelidade de Deus e uma lembrança para as futuras gerações de que o Senhor luta por seu povo. Esse cântico é como um eco que atravessa os séculos, nos ensinando que a vitória não deve ser guardada em silêncio, mas proclamada em louvor. Débora e Baraque cantaram juntos, mas a voz dela lidera. O cântico começa exaltando o Senhor pelo fato de os líderes de Israel se levantarem e o povo se oferecer voluntariamente para a batalha. Já nesse início, aprendemos algo essencial. A vitória não foi fruto apenas de estratégia, mas da disposição de corações que decidiram obedecer a Deus. Ela relembra o sofrimento do povo antes da batalha. Estradas desertas, vilas abandonadas, medo por todos os lados. Mas quando Israel clamou, o Senhor respondeu. O cântico também destaca a intervenção divina. Os céus lutaram, as estrelas batalharam contra Sísera e o rio Quizon arrastou os inimigos. É uma poesia que revela como até a criação se levantou para cumprir os planos de Deus. E então, Débora celebra a coragem de Jael, exaltando-a entre as mulheres por ter sido instrumento de libertação. Aqui entra um detalhe fascinante. Por que não bastava narrar a vitória em prosa? Por que era necessário transformar em cântico? A resposta está no poder da música. Uma canção fica gravada no coração e atravessa gerações. O Cântico de Débora não era apenas um relato histórico, era uma forma de manter viva a memória da vitória, para que o povo nunca esquecesse do que Deus havia feito. Essa é uma lição prática para nós. Quantas vezes Deus já nos deu vitórias que deixamos de celebrar? Quantas vezes esquecemos de registrar e testemunhar sua fidelidade? O cântico atinge seu clímax quando contrasta os que se levantaram para lutar com os que permaneceram passivos. Algumas tribos de Israel não foram à batalha. Preferiram ficar confortáveis em suas casas. Outras, porém, arriscaram tudo em obediência ao Senhor. Débora deixa claro, a vitória não é apenas de quem canta depois, mas de quem teve coragem de lutar antes. É um chamado à responsabilidade, uma lembrança de que a fé exige ação. Esse contraste nos confronta. Seremos parte daqueles que assistem de longe ou daqueles que, com fé, se colocam na linha de frente confiando no Senhor? Essa parte da história nos leva a refletir. Temos celebrado as vitórias que Deus nos dá? Temos reconhecido a sua mão em nossa jornada? Ou deixamos que as conquistas se tornem apenas lembranças passageiras? Celebrar não é apenas cantar, é testemunhar, é contar aos outros, é viver em gratidão. O Cântico de Débora
nos mostra que cada vitória deve ser lembrada como prova da fidelidade de Deus, para que não nos esqueçamos dele nos momentos de luta. O capítulo termina com uma frase que soa como refrigério após tanto sofrimento. E a terra teve paz por 40 anos. Esse resultado não foi apenas fruto da espada, mas da liderança sábia de Débora, da coragem de Jael, da obediência de Baraque e, acima de tudo, da intervenção poderosa de Deus. 40 anos sem guerra representavam uma geração inteira vivendo sob o descanso concedido pelo Senhor. Um ciclo de opressão havia sido quebrado e um novo tempo havia começado. Podemos nos perguntar, qual é o cântico que estamos deixando para as próximas gerações? O cântico de Débora atravessou séculos e chegou até nós porque foi registrado. Hoje, talvez o nosso cântico não seja escrito em poesia, mas em testemunhos, histórias de fé, escolhas de vida que inspiram filhos, netos e todos que convivem conosco. Assim como Débora deixou um legado de fé e coragem, somos chamados a deixar marcas espirituais que falem mais alto do que nossas palavras. Ao final da jornada, 3 grandes lições se destacam. Deus levanta líderes improváveis para cumprir seus planos. Débora e Jael mostram que o Senhor não escolhe pela aparência, mas pelo coração disposto. A vitória não depende de recursos humanos, mas da presença de Deus. Carros de ferro não podem resistir ao poder do Criador. A gratidão mantém viva a memória da vitória. O cântico de Débora nos ensina a celebrar, testemunhar e passar adiante as obras do Senhor. Débora foi mais do que juíza e profetisa. Foi um instrumento de transformação em uma época de trevas. Uma mulher que confiou no Senhor e conduziu uma nação inteira à vitória e à paz. E essa mesma fé e coragem podem inspirar você hoje nos desafios da sua vida. Se essa história tocou seu coração, lembre-se. A palavra de Deus está cheia de exemplos como este, que nos inspiram a confiar mais, a agir com coragem e a viver com gratidão. Por isso, se você deseja continuar recebendo mensagens e reflexões como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não apenas acompanha conteúdos edificantes, mas também faz parte de uma comunidade que cresce unida na fé e no aprendizado da palavra.